Estamos de volta. Hoje estamos batendo um papo com os síndicos 5 estrelas. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito interessantes. O que eles estão passando pra gente, a vivência desses 12 meses praticamente já completados com a certificação. Carlos, Assembleia de Eleição, normalmente nós temos 5 minutos, muitas vezes 10 minutos, e não tem muito como se apresentar, explicar muito o que faz. Eu queria saber quando você diz, eu sou um síndico 5 estrelas, sou um dos 7% certificados, como que é a recepção disso? Olha, como já foi mencionado no primeiro bloco, hoje, por isso que eu acho que o mercado está mudando com essa certificação, hoje muitos dos condomínios, quando chamam, já chamam os síndicos certificados, tá? Eu tive pelo menos, em 2019, nós conquistamos 3 novos condomínios, um de médio porte, um de pequeno porte e um de grande porte. 2 desses condomínios chamaram síndicos 5 estrelas para participar do processo. Então, nos casos em que o pessoal já conhece a certificação, fica muito mais fácil você falar o que é essa certificação. No caso do condomínio de pequeno porte, como o pessoal ainda não conhecia a certificação, eu acho que é importante o profissional mostrar, olha, aqui está a carteirinha, esse é o certificado que nós conseguimos e como se deu esse certificado, quem que está por trás desse certificado, a Fundação Vanzolini, como nós já mencionamos. Enfim, as pessoas... Explicar, né? Explicar, porque como é uma coisa nova, muitas pessoas ainda desconhecem. E é por isso que eu disse no bloco anterior, de que eu acho que a grande revolução ainda está pela frente. Tá? O mercado começa a tomar mais conhecimento. Eu vou até te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Tem alguns síndicos que já são... já têm sucesso há muito tempo, os pioneiros que dizem, eu não preciso fazer a prova e realmente não fizeram, porque... estou bem consolidado dessa maneira, não é uma coisa ainda exigida de maneira total, mas você falou uma coisa interessante, o mercado está mudando, né? Como que você vê essa velha guarda com algumas coisas de posicionamento e essa mudança de conceito do certificado, da certificação para o futuro? Eu parto do seguinte princípio, o sucesso do passado não significa sucesso do futuro. Então, e ainda mais nessa área, onde a gente tem que se atualizar e estudar constantemente as mudanças de normas técnicas, legislação e tudo mais, eu acho que esses profissionais, em algum momento, num futuro breve, eles vão sentir a necessidade de também ter essa chancela. Porque, como eu falei, o mercado começa a tomar conhecimento e é tão importante quanto o conhecimento técnico a integridade, a ética que esse certificado traz para aquele profissional. Isso, para mim, vai ser o divisor de águas. Perfeito. Mauro, e os condomínios que você já administra, né? Que você tem já uma carteira... Como que foi a aceitação, ou como que você informou isso e como que eles repercutiram essa sua certificação? Eu acho que o melhor ponto de mostrar para eles que a gente adquiriu a certificação, mesmo depois de já ser síndico do condomínio, foi a certeza que eles tiveram, poxa, o cara que está aqui realmente conhece do assunto. Ele comprovou que ele realmente é um síndico profissional. Eu acho que esse foi o maior benefício e a maior colheita em cima dos condomínios que já eram nossos clientes. Quer dizer, você poder divulgar, olha, passei numa prova, uma prova que é difícil, uma prova feita pela Fundação Vanzolini por profissionais de toda a área condominial. Algo extremamente complexo, porque é uma prova extremamente complexa. Eu acho que nenhum dos 3 que está aqui passou pela prova achando que ela foi fácil, quer dizer, saiu assustado com medo de não ter passado. Eu acho que isso é uma prova difícil. É uma prova difícil. Os 3 concordam, né? É uma prova bem difícil. Exige bastante. 7% já diz tudo. É uma prova bem elaborada. E eu conheço muitos síndicos assim que até perdi eleições para eles e uma série de coisas que eu vi no dia da prova lá para fazer, que depois eu não vi nome na lista. Eu falei assim, nossa, quer dizer, é um processo bem interessante. E eu acho que o melhor mesmo é a comprovação de que você é o profissional adequado para aquele condomínio. Isso foi a certeza que ficou pro corpo diretivo e também para os moradores quando você divulga isso. Uma valorização e uma série de coisas. Vanessa, e o entorno disso tudo? A gente faz eventos dos certificados, vocês frequentam eventos da Gabor, outros eventos.
O que é essa certificação de você? Você até outro dia falou para mim, a Síndica 5 Estrelas está falando, né? O pessoal começa a usar essa modo de chamar, meio brincadeira, meio enciumado, alguma coisa nesse sentido. Mas o que você te acrescentou, te ajudou no relacionamento, na questão de parceiros, de network, que é tão importante para qualquer profissão? Bom, eu passei a ser chamada para dar entrevistas em revistas na área de condomínios, palestras. Eu também dou consultoria, então aumentou a minha clientela com relação à consultoria em outros condomínios, principalmente condomínios que são geridos por síndicos orgânicos. Para mim foi incrível. Aumentou, né? Esse negócio de, a Vanessa já era agora a Vanessa é uma síndica 5 estrelas, né? A estrelinha chegou, isso aí aconteceu mesmo. Chega nesses eventos, nesses congressos, a Vanessa é síndica 5 estrelas, ela já chegou. E olha, essa daí tem luz até não poder mais, agora imagine com 5 estrelas. Fazem piadinhas, mas eu levo isso na boa, porque de verdade, a gente tem que brilhar mesmo, não tem jeito. E com a certificação, a gente realmente está brilhando mais, aparecendo mais e tendo esse reconhecimento que o mercado exige. Porque, como diz você, né, Ricardo, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. E isso faz uma diferença enorme, né? Não só nessa parte de network, revistas e coisas que efetivamente acontecem, mas nos próprios condomínios. Você fez uma pergunta para o Mauro que eu vou te falar. Quando eu cheguei com a certificação, eu falei, estou colocando nos quadros de aviso aqui do condomínio a minha certificação 5 estrelas. Aí teve um morador que chegou para mim e falou, mas você precisava disso? Aí eu disse, sim, eu precisava disso, é importante para mim. Não, mas a gente já acredita em você, a gente já gosta de você. Eu falei, agora eu quero que vocês gostem muito mais. Quero que vocês gostem muito mais. Só para esclarecer para quem está assistindo, os síndicos 5 estrelas podem colocar no quadro um certificado dizendo que aquele condomínio é gerido por um síndico 5 estrelas. Aí foi incrível, né? Aí teve outro condomínio que eu coloquei no quadro, aí eles disseram, nossa, mas isso é incrível. Aí eu disse, realmente é incrível, mas você não está pensando em abandonar a gente agora, porque você agora é uma síndica, ficou famosa. Eu falei, não, pelo contrário. Aí agora tem mais um motivo para eu fazer e continuar fazendo uma gestão eficiente com qualidade. E assim, olha, uma coisa que também o Carlos falou, é muito chato quando você chega numa assembleia e vai concorrer com pessoas que efetivamente não são seus pares. E aí você percebe isso, você vê, inclusive, tem condomínios que não tem nem a decência de colocar os candidatos para se apresentar de forma separada. Então, às vezes, você participa e você vê. Aí você fala, meu Deus, que tristeza, né? Porque você sabe que você vai não querendo modéstia à parte, humildade, né? Nada disso, mas você vê que você vai acabar aparecendo mais do que aquele outro profissional que chegou ali com ineficiências de gestão, porque o que eu percebo, e aí aquela coisa que eu falei no início, né, o próprio Carlos falou, divisor de águas, de separar joio do trigo, é que assim, quem não tem a certificação nem deveria participar com outros síndicos que tem, porque não fica uma coisa muito equilibrada. Né? Você percebe que você está concorrendo com pessoas, às vezes, que acabou de sair de um prédio onde ele foi 10 anos zelador, fez um curso de síndico profissional pela internet, e aí ele chega numa assembleia para concorrer com você, e aí você fala, puxa, que tristeza, né? E aí tem condomínios que efetivamente não tem muito uma noção disso. O que eu percebi é que os condomínios estão mudando também a mentalidade com relação às contratações. E eu tenho visto isso muito mais depois da prova dos síndicos 5 estrelas, onde vários profissionais fizeram isso. Está mudando a mentalidade não só dos síndicos, para se qualificarem, que é uma obrigação, para realmente fazer um trabalho de eficiência e o mercado reconhecê-los, mas dos próprios condomínios, quando no processo de seleção procuram os pares de acordo com a sua qualificação. Isso faz uma diferença enorme e evita trabalho para a gente. Sim. Porque efetivamente a gente acaba perdendo tempo, e tempo hoje é uma coisa muito nobre, cara, e que faz toda uma diferença de você ter que perder, de repente, um tempo para chegar numa assembleia para ter que concorrer com profissionais que não estão tão gabaritados. Carlos, você é um síndico ou um profissional que tem uma visão bem legal do mercado. Queria te perguntar aqui uma análise. A gente tem um cenário atual da certificação, né, onde
praticamente todos os certificados estão colhendo frutos, estão sendo contratados, muita contratação via site, que tem um sisteminha, para quem está nos assistindo, tem um sistema onde os contratantes procuram os síndicos profissionais, mas mesmo via mídias sociais, vários caminhos. O que você vê para o futuro? Vamos fazer um exercício de futurologia. Quero que você seja um pouco a mãe de Ná aqui. E o que você enxerga para 3, 5, 10 anos para um futuro do segmento envolvendo a certificação? Olha, para mim, eu tenho uma ideia muito clara do que é essa certificação e por isso eu volto a repetir. Para mim, isso é um divisor de águas. No meu entendimento e por aquilo que a gente está vendo de movimentação no mercado, daqui a 5 anos, talvez menos ainda, a maioria dos condomínios só vão querer trazer candidatos para a Assembleia que sejam certificados 5 estrelas. Por quê? De novo, quem em sã consciência quer ver o seu patrimônio administrado por uma pessoa que eles efetivamente não têm nenhuma referência a não ser: ah, não, eu sou síndico profissional. Tá, mas síndico profissional em que situação? Como você conseguiu ser síndico profissional? Porque você atua na área? Aonde está realmente a sua capacitação? Onde é que está demonstrado que você realmente conhece dessa área condominial? Eu acho que para contextualizar bastante esse ponto, eu tenho um colega que é advogado e que atua nessa área, e quando ele ficou sabendo do resultado, do percentual da prova, né, dos 7%, ele falou assim: cara, esse nível é mais difícil do que prova da OAB, né? Quantas faculdades de direito no nosso país existem que formam bacharéis em direito e quantos desses bacharéis em direito se realmente conseguem a carteirinha da OAB? Eu acho que a analogia é muito parecida. Hoje, para mim, o mercado começa a buscar uma transparência cada vez maior. Um ponto que eu acho que ninguém mencionou aqui, que eu acho importante lembrar: a certificação ela é tão importante e ela é tão difícil, e não adianta a gente ter passado na prova em janeiro de 2019, porque daqui a um ano nós vamos ter que renovar essa certificação. Então isso exige de cada um de nós aqui a atualização constante, manter-se atualizado, fazendo cursos, participando de seminários, para a gente realmente saber que a gente está atualizado com as demandas que o mercado condominial traz. Perfeito, perfeito. Mauro, o início da certificação foi muito cercado por, não vou chamar de desconfiança, porque mesmo a Gabor e a Fundação Vanzolini são instituições, principalmente a Fundação Vanzolini, que não despertam nenhuma desconfiança. Se a principal certificadora do Brasil e a principal do Brasil com reconhecimento e atuação internacional participou, é porque o negócio realmente é muito, muito sério. E temos a Gabor, que, modéstia à parte falando, vem fazendo um trabalho já há 10 anos de excelência no segmento. Mas nós tivemos muito, até fake news, tentando desvalorizar a certificação. Essa semana eu sentei com uma síndica que me falou que quando ela foi eleita, um outro síndico falou para ela: nossa, você passou, você é amiga dos Carpates? Nossa. Que horror. Então eu tô com poucos amigos, porque só 14 passaram na última prova. Não é? Então, e outras fake news, que todo mundo ia passar, que na primeira prova foi difícil, mas na segunda ia passar todo mundo, que o Ricardo vendia certificado por fora. Nossa, coisas de todos os tipos que a gente pode imaginar. E o mais interessante é que essas mesmas pessoas que falavam isso agora estão se movimentando para criar certificações, para trazer um movimento diferente para o mercado. Eu queria que você criasse desse um comentário, uma análise sobre isso que eu te passei agora. Bom, primeiro que eu sou a prova viva de que não precisa ser conhecido do Ricardo para passar na prova, que a gente nunca tinha se encontrado antes. Nunca tive nenhum contato com o Gabor, com absolutamente nada nesse sentido. Isso é interessante. É pré-requisito fazer curso na Gabor? Não tinha, ajuda. Mas não tem nenhum pré-requisito. Não, eu não fiz curso na Gabor, não conhecia o Ricardo Carpati. Muito pelo contrário, já recebi notificação do seu irmão por conta de condômino, mas nada nesse sentido. Esse foi o contato mais próximo que eu tive com os Carpati, então não tem relação nenhuma, nenhum pré-requisito nesse sentido. Eu acho que todo processo que você entende como um movimento que vem para modificar o mercado gera incômodo naqueles que estão
acomodados. Perfeito. Tá? A gente tem um mercado que hoje ele é cheio de síndicos de aplicativo, um negócio que começou a surgir muito esse termo, né? Ficou desempregado, não sabe dirigir, vira síndico de aplicativo, vira síndico profissional, né? Tipo Uber, né? Tipo Uber. Então, quando você começa a movimentar o mercado para nivelar e para mostrar que aqueles que já estavam no mercado talvez não sejam tão bons quanto parecem, isso gera um incômodo. E a partir do momento que você está entrando na zona de conforto deste pessoal, que você está afetando a zona de conforto desse pessoal, imediatamente você vai gerar a guerra contra eles, porque eles não querem ser incomodados. Tá? Do meu ponto de vista, quando eu vi uma chance de certificação, assim, eu também não sabia o que ia acontecer. Mas, pô, é mais uma certificação. Vamos ver, vamos pegar. Se de repente ela for para frente, se de repente ela filtrar, até pegando o exemplo da OAB, sabe? Se você comparar, que de repente a gente consiga no futuro tornar o Síndico 5 Estrelas uma certificação tão reconhecida como é uma OAB, para nós é extremamente interessante isso. Eu acho que ninguém aqui se trata como um concorrente, porque tem tanto condomínio, tem tanto mercado para todo mundo administrar. Na Grande São Paulo, 42 mil. Então, pois é. Universo de condomínios. Você acha que 55 síndicos conseguem administrar os condomínios de São Paulo? Não conseguem. Então a gente precisa de um mercado mais forte. E aí essas pessoas que ou elas saem da zona de conforto delas e aderem ao processo de certificação para mostrar conhecimento e para dar as mãos para a gente, para valorizar a profissão, para se autovalorizar o seu próprio rendimento e a sua capacitação. Ou então vai buscar outro aplicativo para trabalhar. Fortalece todo mundo. Só antes de passar para a Vanessa, para a gente finalizar aqui, que a gente estourou o tempo, porque a conversa está muito boa, mas a prova hoje é reconhecida nacionalmente. Temos certificados em mais de 7 estados diferentes, em mais de 15 cidades. A prova é realizada a cada 6 meses, em 3 cidades diferentes, por enquanto, São Paulo, Florianópolis e Brasília. E a próxima prova, quem estiver vendo antes da próxima prova, é em 1º de fevereiro de 2020. E a próxima, após essa de fevereiro, será em agosto de 2020. Vanessa, eu falei aqui que eu gostava das análises do Carlos. Eu fiz perguntas bem pontuais, que eu gosto da linha de raciocínio bem racional do Mauro, e eu gosto muito da sua espontaneidade. Eu queria finalizar deixando você à vontade para falar alguma coisa sobre a certificação, e vai ser última resposta aqui, não é uma resposta, mas o último espaço para você começou e você termina o programa de hoje. Uau, olha que responsabilidade. Né? Gente, eu entendo o seguinte, que os condomínios devem contratar somente síndicos certificados. E síndicos certificados que, juntando as suas competências, porque só a certificação também não ajuda, né? Eu acho que tem que ser um emaranhado de atribuições, fazer com que a nossa classe de síndicos profissionais seja realmente reconhecida de uma forma que realmente incomode todos os concorrentes, realmente incomode todo o mercado, porque aquilo que incomoda tira, sim, o profissional, e qualquer profissional, principalmente os síndicos, da zona de conforto. Para acabar com aquela palhaçada dos síndicos... Falei que era espontâneo. Para acabar com aquela palhaçada do síndico vir tomar cafezinho no condomínio, parar o seu carro na garagem e fingir que está trabalhando. Porque uma coisa importante também, fora a questão da certificação, que tem a ver com um cunho mais intelectual, colocar os síndicos realmente para arregaçar as mangas, cuidado operacional, porque também não adianta ser bom somente em finanças, parte administrativa, parte jurídica, colocar os caras para trabalhar de verdade. Porque o que eu percebo hoje, quando eu pego um condomínio e parece que o universo conspira em meu favor ou não, pegar condomínios, bichados, atrapalhados, espontaneidade com problemas, mas que de verdade eu consigo fazer a diferença. Mas assim, a certificação, ela veio realmente para dar um norte
para todos os síndicos, porque não basta somente ser bom, como eu disse, tem que parecer ser bom. E se o mercado quer certificação, vamos dar certificação. Se o mercado quer provas anuais, provas bimestrais para comprovar que aquele cara não está dormindo, vamos dar as provas, vamos dar as certificações. Então tem que fazer. Se com profissionais às vezes certificados a coisa também não está fluindo, vamos fazer a diferença. O que temos que fazer na vida é sermos melhores a cada dia. A certificação foi incrível para mim. Eu tenho o maior orgulho. Quando eu me apresento numa assembleia, eu olho e falo: sou certificada pela Fundação, eu tenho certificação feita pela Fundação Vanzolini de São Paulo, porque de verdade, se também não fosse um certificado totalmente reconhecido por uma entidade de peso, eu também não teria feito a prova não, porque sim, eu tenho recebido vários convitezinhos aí para, faz a minha prova, faz não sei o quê. De verdade, não rola, né? Afinal, eu quero trabalhar, eu não quero ficar perdendo tempo, e a certificação, justamente por ser de peso, vai fazer sim a diferença na minha vida, tá fazendo na de vocês, que eu tenho o maior apreço, outros colegas nossos. Sim, somos 7%. Acho incrível. Quanto menos, melhor, tá? Porque de verdade também não adianta falar assim, nós temos 20, 30, de verdade vai ter alguma coisa errada. Quando começar a aumentar muito esse número também, eu vou começar a achar que tem uma coisa errada. Inteligência vem da bunda, senta, estuda, se qualifique, porque de verdade a gente tem que fazer a diferença no mercado condominial. Tem muita gente ainda que não acordou para a vida. E graças a Deus nós acordamos, nós fazemos parte desse número cabalístico incrível de 7%, e a gente aqui não tá para brincar. Então... Essa mulher fala tudo mesmo, hein? Então, ainda bem que vai ter um programa aqui de esse condomínio informal que ela vai tocar junto aí também, que vai ser bem bacana. Pessoal, queria agradecer a todos, parabenizar a Vanessa, o Mauro, o Carlos, não só por serem síndicos, não só por serem síndicos 5 estrelas, mas pelos trabalhos que vocês realizam dentro do condomínio. Realmente não éramos amigos antes da certificação, nem nos conhecíamos, mas hoje, graças a Deus, eu tenho criado um laço de amizade, de reconhecimento, de apreço por cada um de vocês, porque juntos... E aí não é a certificação, não é o Ricardo, não é a Gábor, não é a Fundação Vanzolini. São hoje os 58 e mais o Ricardo, mas o mais importante são os 58 que estão mudando esse segmento condominial. Nós somos um time. Somos um time. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, até semana que vem. Forte abraço.